Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos então à nossa aula 2, onde nós vamos fazer, depois do nosso planejamento, né, depois de conhecer a arquitetura do Hyper-V, nós faremos então a implementação do Hyper-V. E antes de implantar o Hyper-V, nós vamos dar uma olhada em alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto é o ponto da escalabilidade. Então, quais são os limites, né? Até onde eu posso ir com o Hyper-V? Bom, na verdade, como a gente está vendo aqui nos valores dessa apresentação, a gente pode ir com o Hyper-V bem longe, né? Bem longe. Você pensar que tem uma máquina com 12 terabytes de RAM, né? Então, assim, o Hyper-V é a tecnologia que a Microsoft, por exemplo, usa no Azure. Talvez uma das informações importantes para a gente nesse slide seja justamente a questão dos adaptadores. Por quê? Porque você pode estar interessado em usar o Windows Server para poder conectar empresas e usar um servidor RAS, né, junto com os certificados do AD, né, para prover acesso remoto. Então, tem vários motivos para a gente poder avaliar a escalabilidade da ferramenta antes da implementação. Lembrando que lá na sala de aula eu vou deixar o link para vocês do Docs do Hyper-V, né, para que vocês possam, antes de implementar e quando for explorar mais a ferramenta, que vocês possam ter lá um link, né, uma fonte bem bacana com informações. Bom, outra discussão que tem na implementação é se a gente vai criar discos de geração 1 ou 2, né? Máquinas de geração 1 ou 2. O ponto importante que eu gostaria de lembrar aqui é, né, sobre a diferença dos dois. Na verdade, nós vamos ver que praticamente, né, a geração 1 e 2 fazem quase as mesmas coisas, né? Olha, veja, pontos de verificação, né? Clusters convidados, replicação, né? Controlador de domínio, memória dinâmica, né? Lá, adição e remoção de memória quente, que nós faremos na parte prática aqui logo em seguir, né? Na geração 1 e 2 também, olha. E aqui uma diferença, né, significativa entre os dois é adição e remoção, né, de adaptador virtual. Só funciona na geração 2, tá? O resto, né, a gente está vendo ali que é bem parecido. Bom, aqui também tem alguns recursos de disco rígido, tá? Você vê que espaço de armazenamento direto, né, só funciona aqui na versão 2, tá? É uma espécie de compartilhamento de VHD, tá? Depois eu vou ver se eu solto um vídeo para vocês sobre isso, um vídeo curto, tá? É uma coisa bem simples, bem legal. Bom, então nós vamos trabalhar aqui com todo o processo de configurações da ferramenta, tá? Nós vamos habilitar o Hyper-V, né? Então eu estou aqui no meu Hyper-V já instalado, lembrando que na aula ao vivo né, pode ter gerado um pouco de confusão, mas ao invés de eu usar o meu hospedeiro, que eu estou aqui nele, ó, para poder habilitar o Hyper-V e fazer as configurações iniciais, eu decidi transformar o Hyper-V gravado, nome sugestivo, né? Aqui, ó, eu dei o comando para setar o processador virtual dele para aceitar a virtualização. Então, com isso, eu vou fazer as configurações iniciais nessa máquina, ok? Nessa máquina, e depois eu vou, né, continuar da minha máquina real, ok? Então, ó, vamos conectar aqui primeiro, ó, vamos aproveitar para já dar uma olhada aqui nas configurações. Deixa eu ver como é que ele tá. Eu vou explicar já sobre memória e processador, tá? Mas antes vamos do início, né? Então, estamos iniciando aqui a nossa máquina.
Lembrando que ela está no SSD, né? Nós fomos bem claros. O projeto de virtualização não pode ficar sem SSD, até mesmo porque eu consigo aproveitar melhor SSD quando eu estou trabalhando com virtualização. Tá? Então tá aí a máquina iniciando. Nós vamos desde o início, né? Eu vou colocar um nome nessa máquina. O ideal também seria um IP fixo, tá? Mas aqui a gente não vai se preocupar com isso. Então eu estou aqui no Server Manager. Vou alterar aqui o nome do nosso servidor. Vou colocar o nome dele de Server -H. E ele vai pedir para reiniciar. Eu vou deixar ele reiniciar. Como nós estamos usando o SSD, eu também coloquei os 4 núcleos que eu tenho no meu servidor real nessa máquina, né? Então ele tá bem rápido. Uma reiniciada assim é muito importante, né? Então, por exemplo, eu tenho um cenário onde eu tenho o sistema em SSD, por exemplo, e o banco de dados em backup, né? Infelizmente tem empresa que ainda não fez a migração, mas o ideal é migrar também o HD que vai guardar os dados e o banco de dados para SSD. Só se ele for muito grande, né? 5 teras, 6 teras, e aí tornar um investimento inviável. Mas se não for assim, o ideal também é fazer. Imagina só ter que reiniciar um servidor no meio do ambiente de produção, mas se ele reiniciar rápido assim, né, pessoal, fica menos pior. Bom, meu servidor já tem um nome, né? Eu colocaria ele no domínio, caso ele fosse, né? Também desabilitaria o IPv6 e configuraria IP manual, tá? Mas nós vamos direto ao que interessa, que é habilitar o Hyper-V. Então eu habilito o Hyper-V aqui no Server Manager que foi lançado com o Windows Server 2008, que já perdeu, né? Que já perdeu aí a sua, vamos dizer assim, garantia. Então tá na hora de trocar quem tem. Nós vamos ter um curso de migração de AD de 2008 para 2019, ok? Então vamos lá, Manager, adicionar e remover features, né, ou funções. Vai ser uma role baseada em instalação. Eu vou aceitar esse IP130 mesmo. E vou aqui, ó, nos serviços, adicionar o Hyper-V. Adicionei o Hyper-V, né? Lembrando que no nosso papo sobre licenciamento, o meu hypervisor, se eu for usar servidores virtuais, né, o Windows 2016 Server Standard, eu tenho direito a virtualizar 2 instâncias ou 2 containers, contanto que a máquina hospedeira, né, o sistema operacional que nós vamos instalar no virtual no nosso Hyper-V é o convidado e o nosso servidor é o hospedeiro. Então o hospedeiro ele não pode ter nenhuma outra função, veja, nem Active Directory, nada, tá? Essa função é uma pré-função, né? Ela fica pré-habilitada, né? Não é considerada, tá? E aqui está o Hyper-V, né? Next. Essa é a minha placa de rede, né? Se eu tivesse mais do que uma placa de rede aqui, ele ia me dar mais do que uma opção para escolher. Então ela é que vai ser o meu adaptador, onde eu vou construir a suíte virtual após a instalação. Aqui é sobre a migração de máquinas virtuais, né? Essa aqui é uma configuração muito importante para a gente poder fazer depois que a gente fizer a instalação
né, e a configuração do nosso Hyper-V. Armazenar, né, os discos em local, né, de preferência num HD separado, tá, do sistema. Bom, eu quero que ele reinicie automaticamente depois que ele instalar. Então essa é a nossa configuração inicial, né? Nós estamos adicionando o serviço e aí nós vamos preparar, né, o ambiente para poder receber, né, as máquinas virtuais. Então nós vamos configurar uma feature chamada Shadowscope. Ela é importantíssima para a gente, né, para a gente conseguir se recuperar de desastres, né? Facilita também o file server para voltar arquivo de usuário que perdeu, tá? Assim, é uma coisa bem prática, existe desde o Windows Server 2003. Estamos aqui aguardando a instalação. Então, ó, as configurações iniciais, nós habilitamos o Hyper-V. Agora nós vamos configurar a suíte virtual. Depois nós vamos fazer as configurações básicas do Shadowscope. Tá? E aí depois nós vamos passar aqui para o meu hospedeiro real. Vamos abandonar essa máquina virtual. E aí nós vamos falar sobre memória dinâmica. E dentro, né, memória dinâmica e configuração de processador, dentro do cenário, né, dentro desse cenário aqui, ó, que é a Jeans Jovem, né? Que é essa empresa aí que tem 3 servidores físicos e que nós vamos solucionar o problema dessa empresa, né? Diminuir o custo dela, aumentar a segurança, né? Diminuir o custo da manutenção, diminuir o custo de energia elétrica, de espaço, de refrigeração, né? Aplicando aqui o Hyper-V. Bom, a máquina já está iniciando. Na nossa história aqui, então, ó, que a gente já havia conversado, é que essas máquinas são físicas e nós vamos virtualizar aqui, né? Eu dei uma dica muito bacana, que é o aplicativo da Microsoft Disk2 VHD, que é aquele programinha que você baixa e escolhe a unidade de disco que você quer transformar em VHD, né? Isso seria muito útil para poder, por exemplo, virtualizar o Active Directory, né? E já pegar ele aqui, ó, e importar. Nós vamos fazer isso na prática, tá? De hoje, né? Na aula de hoje, que a gente vai encontrar hoje à noite. Eu vou fazer aqui um exemplo disso que eu falei agora, ok? Então seria assim, ó, nós temos esse programa para poder virtualizar esse cara, né? Como eu disse para vocês, dependendo da versão, eu preferiria fazer a migração do AD, tá? Então é por isso que é importante saber a migração de AD para você poder tomar conta do projeto inteiro, ok, pessoal? Tem aí um barulho de fundo, mas isso não vai nos atrapalhar. Uma outra ideia que eu dei foi de usar o Disk2 VHD para poder virtualizar o storage que você tem lá, que você guarda, né, os HDs que você guarda as informações da empresa nos seus servidores físicos. Você também tem um Linux lá, um PC que já está com a fonte ruim, quase caindo. Você também vai virtualizar esse cara, né? E nós vamos usar mais de uma placa de rede no servidor que a gente comprou para poder resolver o problema, ok? Então fica aí a dica, tá? Bom, já iniciou. E agora é o segundo passo, né? Nós vamos configurar aqui, ó, fazer as configurações iniciais do Hyper-V, e eu coloquei como prioridade nas configurações do Hyper-V o Shadowscope, tá? O Shadowscope que eu mostrei ontem, que nós vimos que são cópias de sombra, ele mantém versões de arquivo, né? Então você pode clicar numa pasta, num arquivo com o botão direito e ver as versões dos backups dos dias anteriores, que é um negócio bem bacana.
Bom, ele está terminando de subir os serviços. Enquanto ele sobe os serviços, eu vou fazer a configuração então do Shadowscope. Eu disse para vocês que o ideal é que a máquina tenha um segundo HD para poder fazer isso, né? Eu poderia subir um HD aqui a quente, mas nós vamos fazer isso no file server, tá? Para não dar, para a gente não fazer confusão, tá? Então vamos lá. Eu vou clico com o botão direito no iniciar, né? E vou em gerenciamento do computador, Computer Manager. Ele está abrindo o Computer Manager e em Share Folders, pastas compartilhadas, eu vou clicar com o botão direito e em All Tasks eu vou ir em configuração de Shadowscope e de cópia de sombra. Veja, eu teria aqui a unidade E, D, Z, né, para poder armazenar as minhas máquinas, eu ia habilitar nela, mas como eu disse para vocês, é importante habilitar em todas as unidades, tá? É óbvio que você vai ter um custo de armazenamento, mas ele é pequeno em relação ao benefício da ferramenta. Então eu vou habilitar aqui o Shadowscope, dar uma lida, tá? E eu vou também configurar esse Shadowscope para que ele passe todos os dias, como eu disse para vocês que eu gosto, às 18 horas. Então que ele faça uma cópia de sombra do meu disco inteiro. Então ele vai guardar aqui, ó, a quantidade de dias, né, a quantidade de cópias que essa capacidade de 736 megabytes proporcionar. Mas olha, é bem granular os dados, tá? Assim, é impressionante. Com esse tiquinho aqui ele consegue guardar muita coisa. Mas isso aqui é uma porcentagem, né, em relação ao que eu posso armazenar. Aqui eu estou armazenando 15 megabytes, né? Ok? Mas você pode armazenar aí, olha, cerca de 10% do seu HD, assim, fica muito bom, 10%, tá? 10%. Beleza. Então, visto aqui o Shadowscope, como é que eu recupero o Shadowscope? Nós vamos ver na aula de hoje, mas deixa eu deixar gravado aqui também, né? A cópia de sombra eu consigo, clicar com o botão direito, propriedades, em versões anteriores, eu vejo a cópia do dia. Né? Hoje às 18 horas ele vai fazer mais uma cópia. Aí vai ficar a cópia do dia 29/7, 11/8, a cópia do dia 29/7 de 2020, às 18 horas. E assim no dia 30, 31 e assim sucessivamente. Então você tem aqui os dias, né, para que você possa voltar. Como eu disse para todo mundo, o ideal não é restaurar, tá? Aqui no user está até desligado para você não causar um desastre. O ideal é você abrir a pasta e procurar pelo arquivo ou pasta desejado. Ok? Então, visto o Shadowscope, né, nós vamos continuar as configurações iniciais, as configurações que são importantes para o nosso servidor Hyper-V. Estou colocando aqui o Hyper-V na página inicial, né, do menu iniciar ali. Então, após a instalação, né, após habilitar o Hyper-V, eu vou configurar a suíte virtual. Eu já configurei aqui o Shadowscope, tá? Então agora é a suíte virtual. A suíte virtual, né, é o suíte mesmo virtual das máquinas virtuais, né, em que você constrói as redes externas, internas e privadas, né, ou seja, não conectadas. Tá? Então nós vamos criar a primeira externa. Esse conceito é aquele conceito que a gente falou que é muito parecido com o do VirtualBox para quem usa. Tá aí a externa. Eu poderia escolher aqui a placa de rede. Poderia habilitar também, ó, no caso lá do Linux seria interessante, né, habilitar o SR-IOV, né, que basicamente ele vai proporcionar à minha máquina virtual
a usar a placa de rede física ou a ter um acesso direto a ela sem ter que passar pela partição PAI. Ok? Então, muito interessante fazer isso aqui lá no Linux, né? Então, vamos criar. Ele criou a externa. Na verdade, ele ainda está aplicando as modificações. Ops, ocorreu um erro. Mas mesmo assim ele conseguiu, né? É porque ele já tinha criado uma. Olha que interessante, ó. Ele já tinha criado uma na instalação. Eu posso simplesmente remover ela, ó, tá? Para não para eu continuar com os meus nomes, com a minha nomenclatura. Aqui ele colocou o mesmo nome. Aqui, se fosse uma placa RTL, uma Realtek, ele ia chamar essa suíte externa de Realtek, tá? Então assim, eu prefiro chamar de externa, criar uma interna, chamar de interna. Ó. Yes. Então ele já removeu a outra que vocês viram? E agora eu vou criar a privada ou a não conectada. Tá? Pronto, ó. Tá criada a minha suíte virtual. A interna, a externa, que usa a placa de rede padrão, que é a única que eu tenho, e a privada, que não vai me conectar com ninguém, tá? Depende, pessoal, a gente usa isso na verdade, tá? Por exemplo, processo de migração, por exemplo, né? As migrações que o André participou comigo lá no cartório, de migrar para 2012 para 2016, migrar AD, né? Então a gente usou esses recursos aqui, então depende muito. Na hora lá você vai ver necessidade, vai falar assim, olha, isso aqui funciona, para isso, né? Ops, tem coisas abrindo aqui. Ok. Então, configurado, né? Agora tem as configurações do próprio Hyper-V. Olha, o que eu disse aqui sobre escolher uma pasta específica para poder armazenar as informações. Nós vamos fazer isso no C mesmo, porque não tem D, mas a gente já sabe que isso precisa ser feito num disco separado, em um SSD separado, né? Seria a melhor opção. Não virtualize sem SSD. Tá? Você não vai sentir todos os benefícios. Ok. Então eu tenho aqui todas as configurações iniciais para ter um Hyper-V bacana. Eu tenho Shadowscope, né? Eu configurei a minha suíte virtual, né? Inclusive recriando uma interface externa, né? Com um nome mais amigável. Vocês viram que é simples remover, né? E adicionar. E com as configurações iniciais do meu Hyper-V, tá? Que é o armazenamento dos discos e das máquinas virtuais. Olha, aqui por exemplo, ó, é onde eu habilito a replicação, para eu fazer réplica, tá? Para eu replicar essa máquina virtual para outro servidor físico, que é um negócio muito interessante, muito bacana. Bom, nosso Hyper-V está pronto para receber a primeira máquina virtual dele. Então nós vamos abandonar esse cara aqui, né, que serviu aqui bem para nós para esse momento. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para desligar. Ó, tá desligando a máquina. Vamos esperar aqui. Tem um cara vendendo pamonha ali na rua. Alguém quer? Tá vendendo pamonha e milho verde. Bom, nesse nosso cenário aqui, ó, agora, continuando, nós vamos falar de memória dinâmica e configuração de processador. É sobre
como eu vou distribuir os recursos de hardware da minha máquina física para as minhas máquinas virtuais. Agora, o interessante que eu venho acompanhando nesse tempo é o seguinte: como são configurações simples e tal, às vezes uma ferramenta tão poderosa como o Hyper-V, por ser simples de administração, passa desapercebido, né, pela potência que né, pelo como é fantástico o que a ferramenta pode fazer numa infraestrutura. Então, eu acho que o grande detalhe do nosso curso aqui é poder compartilhar com vocês essa experiência, né? De ver o quanto essa ferramenta pode economizar, né? O quanto ela pode fazer mais por menos, assim, é realmente impressionante. Então, ó, nós temos, né, nós vamos criar então, nós já temos criado aqui o DC, né? Então eu vou clicar com o botão direito nele, vou pedir configurações. Eu vou falar aqui da memória e do processador agora, né? Então eu não gosto de habilitar a memória dinâmica. A memória dinâmica funciona o seguinte: eu coloco um mínimo de memória para ele usar, ó, um mínimo e um máximo, ok? Só que tem que estar dentro aqui, né, ok? Tipo assim, ó, ele vai iniciar com 2 gigas e pode chegar até 100, né? Enfim. Então, o que acontece? A máquina, se tiver recurso e se ela precisar, ela vai pegando, né? Eu tenho cenário, igual eu já expliquei para vocês, em que eu tentei usar memória dinâmica e vi máquina de 20 gigas. A máquina iniciava com 10 e ela podia ir até 20. E vi usuário com Corel, por exemplo, com arquivo com 7 gigas, Photoshop com 12, né? Então, quando eu voltei a usar a memória fixa, né, esses problemas diminuíram. É um problema que tem no próprio na pessoa que está fazendo ali a arte, né, e na ferramenta que ela está usando, mas que a memória dinâmica potencializou, tá? E outros cenários também com banco de dados, onde o servidor de banco de dados acabou consumindo muito recurso e que se não tivesse com memória dinâmica, provavelmente a memória dinâmica dá uma liberdade para que a máquina consuma recurso, entendeu? Ela pede e o Hyper-V dá sem saber se pode ou se não, né? Ele tem memória, ele dá. A única coisa que ele vai classificar, né, é a prioridade. Se para a máquina A ou se para a máquina B essa prioridade é alta, né, ou baixa, tá? No caso do nosso DC, essa prioridade pode ficar baixa. Uma outra informação que eu dei para vocês é que um DC com apenas um núcleo, tá, e 2 gigas é capaz de gerenciar até 150 objetos. Nessa empresa, né, que nós temos 2 núcleos, ok? 8 núcleos do servidor que nós adquirimos, nós vamos deixar 2 núcleos pro processador, né? E 2 gigas, você pode, se quiser, porque a máquina tem 16, colocar 2,5. Isso aqui você vai medir o seu Windows. Aí vem ferramentas como Vim1 para você poder medir consumo de memória e consumo de processador, porque na verdade essa escala numérica que nós estamos colocando é baseado no que a gente acha, mas lá no ambiente de produção ele vai te dar a resposta. Então nós precisamos de ferramentas como o Vim1, né, como o Windows Admin Center, né, que a gente consegue monitorar esse consumo de recurso para saber o que a gente vai fazer aqui nesses seletores, ok? Então essa foi a memória, né? O processador, eu disse que no nosso cenário, né, que a gente está fazendo aqui, daria para ele 2 núcleos, ok? É óbvio, pessoal, que aquele DC lá eu estou contando só DNS, DHCP e AD nele, mais nada, tá? Mais nada. Parece loucura, né? Mas ele dá conta. Como eu disse para vocês, assim, eu preferiria fazer 2 servidores de um núcleo com 2 gigas, o AD
1 e o AD2 para fazer balanceamento nessa empresa com 80 máquinas ficaria muito melhor, muito melhor, tá? Ele não precisaria de mais nada, 2 máquinas, né? E aí um núcleo para cada máquina e 2,5 GB para cada máquina, né? Ficaria de ótimo tamanho. Você estaria gastando aí menos de 6 gigas, né? Sobrando ainda 10, né? Para que você deixe 2 para o hospedeiro, né? E o resto da memória a gente pode usar com o file server e com o Linux, tá? Se fôssemos usar 2 controladores, tá? Que é, ao meu ver, é o ideal. Bom, feitas as configurações, então aplicar e ok, né? Então nós vimos aqui sobre memória dinâmica e configuração de processador na prática. Vamos falar agora do nosso file, ó. Como é que seria as configurações do file? Olha, nesse cenário com um controlador de domínio apenas, né? Eu usaria começaria com 4 núcleos aqui de cara, né? 4 núcleos e SSD. Na minha visão, essa empresa, né, nós usaríamos o SSD, né? Não seria uma alternativa, não pode ser. Então aqui, ó, o file com 4 gigabytes, tá? Ó, com 4 núcleos já estaria ótimo, tá? Eu ainda usei 2 núcleos lá nos DCs, ou 2 núcleos e 2,5 GB para um, né? E agora estou usando, né, 4 núcleos para o meu file server. O file server que vai ser uma das máquinas mais importantes, tá? Mais importantes que a gente tem, porque ele tem banco de dados. Ele vai servir o banco de dados, as consultas, né, os relatórios. Então ele vai precisar ter um volume bom de núcleos, né? Eu acho que 4 núcleos dá, tem que saber lá na hora, né? Então a gente ainda tem núcleos sobrando, né, para poder aumentar, mas 4 e SSD com certeza dá. E você pode começar, por exemplo, dando para ele 50%, ok? Eu colocaria aqui, ó, para ele 8 gigas, 8.200 para poder dar 8 quase redondo, sabe? E, né, aqui, ó, daria para ele 4 núcleos, tá? E 50% da minha máquina física, ok? 50% da minha máquina física. E aí ir para o ambiente de trabalho e medir, pessoal, e medir. Aí você mede, se você vê que ele faz com menos, diminui, se você precisa de mais, você aumenta, tá? Em vários projetos eu faço o seguinte: eu sempre virtualizo o ambiente da pessoa, tá? Porque eu posso usar esse software aqui que eu mostrei para vocês, ó, né? E levar para um laboratório para eu poder medir, tá? Para facilitar, O grande segredo do Hyper-V é saber medir. Ele não é muito difícil de operar, vocês estão vendo. E quando você aprende a medir, né, você tem aí só alegria, né? Então, olha, para não falar que nós não instalamos nenhuma máquina, eu vou ver aqui a possibilidade da gente poder deixar instalando no Linux enquanto a gente faz as outras coisas. Deixa eu ver se na área de trabalho eu tenho aqui um Linux. Deixa eu ver se em downloads eu tenho um Linux. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o OpenSUSE, ó, e nós vamos então, ó, instalar, né, já para não dizer que nenhum vídeo a gente não criou uma máquina, porque é o mais simples. Então, do lado esquerdo superior do painel de ações, novo máquina virtual, eu vou aqui seguir o wizard, vou dar um nome, vou chamar ele de File, ok? Ele vai ser armazenado no D. O meu Windows, o meu Linux aqui, eu vou instalar ele geração 1, porque eu não tenho suporte de instalação UEFI aqui para Linux agora, ok? Não tem como usar um pendrive, né, para isso. Então eu vou usar aqui geração 1. O Linux, pessoal, é o seguinte:
vai depender também muito, muito, muito do que ele está fazendo. Se ele é só firewall, né? Se ele é só proxy, se ele é firewall e proxy, né? Mas se você for usar um Indian Firewall, um Brasil FW, um pfSense, por exemplo, né? Para essas 80 pessoas, uma máquina com apenas um núcleo e 3 gigas e meio, né? Assim, você e uma placa habilitada, né? Com esse o RV, né? Para ele poder ter acesso direto. Eu creio que você consegue, assim, eu já usei, mas eu usei só tela preta, tá? Eu já usei só tela preta, bloqueando alguns sites e fazendo algumas regras de acesso, né? Principalmente impedindo o que sai da nossa rede para fora, que é o que é mais perigoso, né? Eu já fiz com 512 de RAM, tá? Só linha de texto, só IP tables, ok? Fazendo proxy transparente pelo IP tables. Eu consegui com 1 GB, né? 1 GB gerenciar, né? 50 usuários, tá? Então assim, é muito, muito, muito rápido. Bom, coloquei 2,5 GB ali, vou usar uma placa externa, né? O Linux não precisa disso tudo, né? Se eu for usar só como eu gosto, que é o wipe tables e proxy transparente, eu vou 20 GB daí sobra, tá? Vou colocar aqui 50. Agora eu vou dar para ele aqui, ó, o arquivo ISO da instalação, que é o OpenSUSE, tá? Poderia instalar um sistema operacional de um disquete inicializável, né? E também posso fazer isso baseado em rede, tá? Como o Windows Deployment Service, por exemplo, faz. Avançar, concluir. Então, ó, eu vou deixar instalando o nosso amigo Firewall. E aí a gente vai fazendo as outras coisas, ok? Pra gente ganhar tempo. Estou instalando um OpenSUSE. Lembrando que ele teria 2 placas de rede, né? Lá a empresa usa essa solução, essa empresa aqui que nós estamos fazendo. Então ele teria 2 placas de rede que eu posso, depois que ele estiver desligado, adicionar. Lembrando que ele é geração 1, então por isso é que eu não consigo adicionar. Enquanto ele faz a instalação, depois a gente volta aqui para dar uma olhada. Eu já tenho o meu AD, né? A gente já levou o AD para lá, ou por intermédio de uma virtualização da máquina física ou pela migração, tá? E agora nós estamos levando o file server, ok? O file server nós já comentamos quais seriam as configurações para ele, tá? E agora falta a gente adicionar nesse file server um disco rígido, né? E a gente consegue fazer isso a quente. Eu vou ligar ele aqui, ó. Ops, memória insuficiente. Eu coloquei muita memória nele, né? Achando que eu tô aqui numa máquina boa, né? Deixa eu colocar aqui 4,5. Foi até bom, né, gente? Que a gente vê o que acontece quando o bom da memória dinâmica é que se ele iniciasse, por exemplo, com 2 GB, ele ia iniciar, entendeu? E ia ficar com a quantidade de memória, né, que fosse ali disponível. Estou colocando a importância da memória para ele mais alta, e ele está com 4 núcleos. Agora nós vamos iniciar ele. Então, olha, seguindo a ordem da implementação, eu já tenho o AD lá. Estou instalando o Linux, já instalei o file server, agora eu estou colocando nele o HD, né, o HD, o segundo HD, tá? O HD onde eu vou colocar os files, os arquivos da empresa. Então, como eu disse para vocês, ó, se esse aqui fosse o servidor físico, ó, e esse HD fosse o HD físico com os dados, eu poderia simplesmente convertê-lo e adicioná-lo a esse computador. É simples assim, tá? Vamos ver então?
Ó, aqui está a instalação do nosso amigo. Vamos ver se ele tem português, se ele tem português brasileiro. Deixa eu pôr ele em tela cheia aqui. E a minha tela que eu tô aqui tá pequenininha. Eu não tô conseguindo ver lá para passar. Mas depois a gente volta aqui. Deixa eu continuar no que interessa aqui, ó. Que é então a criação de uma outra unidade de disco para o nosso Files, tá? Então, e eu vou fazer isso a quente, tá? Eu vou aqui adicionar uma unidade de disco, ok? Eu vou criar uma nova unidade. Ela vai ser de tamanho dinâmico, ou seja, ele vai crescer à medida que forem armazenando informações. Ele vai ficar lá no D mesmo, meu SSD. Eu vou chamar de Files Empresarial, tá? Ele vai ter 500 gigas, né? Aí o tamanho você vai usar em giga. Se fosse 1 tera era 1000. Ele pode ir até 64 tera, igual a gente já sabe. Eu posso copiar um conteúdo de um disco fixo específico ou de um virtual. Depois a gente vai fazer um teste desse. Isso foi aqui adicionado o meu segundo disco, né? E eu vou lá para o meu file server, tá? Vou lá para o meu file server. Bom, tem uma outra feature que a gente pode fazer, que é a questão da memória, né? Deixa eu ligar o nosso DC aqui, que ele está desligado. Vamos ver quanto de memória total a minha máquina está usando. Olha, 2, 4, né? 8, 8,5. Olha, a máquina já está, né, com mais de 80% dos recursos dela distribuídos. Olha aí. Isso porque eu estou abrindo várias outras coisas, né, gente? E essa máquina enfim, é bem antiga, né? Tá terminando de iniciar aqui. O meu Files também já iniciou. Ó, e o que eu vou fazer agora no file? Eu acabei de adicionar um disco a ele, né? Então agora eu vou simplesmente adicionar esse disco. Então vem Disk Manager. Ops. Não Device Manager, é Disk Manager. E aí eu vou enxergar aqui o disco, ó, que ainda não foi inicializado. Eu vou clicar com o botão direito nele aqui, né? E vou falar para ele ficar online, né? Ó. E agora eu vou inicializar. Depois que eu peço ele para ficar online, eu preciso pedir para inicializar. Vou usar a tabela de partição GTP, né? A mais atual. E agora o disco já está online, eu vou criar uma partição nele. Eu vou usar a partição toda, vai ser no G, tá? Ó, vou chamar aqui de Files. Pronto. Então aí eu já tenho
o meu HD, né? E aqui eu já posso começar a criar estrutura, compartilhar as pastas, né? Colocar os grupos, ok? Para a empresa funcionar. Beleza, pessoal? Bom, então, ó, voltando aqui, né, no nosso cenário, eu tenho uma máquina aqui, ó, com, né, ela pode ficar aqui, ó, vou diminuir ó, aqui nela, ó, para 1,5 GB, tá, ó, a quente, ó, 1,5 GB, tá bom, ele já consegue gerenciar ali os meus 250 objetos. Eu tenho aqui o meu file, que como eu disse para vocês, ó, com 4,5 GB, né, com prioridade de importância de memória alta, com 4 processadores, né, 50% e SSD, ele daria conta, né, sem nenhum problema para poder servir as estações de trabalho com o banco de dados e com, né, os arquivos, ok? E aqui estaria um terceiro, né, o File, né, onde ele também poderia funcionar, por exemplo, que o meu é só modo texto, né, com 1,5 GB. Também tô alterando aqui, tá vendo? Eu iniciaria, né? Iniciaria dessa forma, tá? Iniciaria dessa forma e iria atrás de medir, né? Aqui tem muito programa aberto, né? Navegador, ok? Que não estariam, né, num ambiente normal, ok? Mas aqui o meu servidor funcionaria. Muita gente tem muito receio de deixar o servidor funcionando dessa maneira, 70% a 80%, né? O André, que é o nosso colega que tem uma experiência, né, já com virtualização, já está com o ambiente virtualizado desde 13 para 14, né? Então o André sabe muito bem, né, e ele tem um servidor lá de 5 anos, que eles trabalham todos, né, no limite mais alto possível, de 75%, 80%, né, é a média em que todos os servidores trabalham, e eles trabalham há muitos anos, né, eles foram feitos para trabalhar assim. A gente não precisa ter medo, ter dó, né, e aí nós vamos aumentando os recursos de acordo com a necessidade, né. Precisou mais, né? Esse servidor que a gente está idealizando aqui, ele é expansivo até 128 gigas, entendeu? Isso aqui é um pente de 16, tá? Na nossa história. Então, assim, para vocês verem que dá para iniciar um projeto assim, e se for necessário, né, aí você coloca mais. Se a grana se na grana do projeto isso não for o problema, né, você pode, memória é sempre bem-vinda, você pode startar essa solução com 32, tá? Desses 32, né, você vai ficar com uma boa sobra, né, com uma boa sobra. Mas eu estou para te falar que se você coloca 32 nessa máquina, ou se você coloca 64 nela, né, daria para virtualizar pelo menos 50% dos seus usuários desse ambiente de 80. Imagina, você coloca nele 64 GB e elimina 40 computadores do seu ambiente, né? Com a eliminação desses 40 computadores, você elimina também o técnico que te ajudava cuidando disso. Por quê? Porque o serviço vai diminuir bastante, tá? Virtualizando os desktops. Então tá aí o nosso projeto, né? Foi planejado, né? E foi aqui, ó, implantado, tá? Tem mais algumas coisas que a gente precisa ver, né? Que por exemplo, os pontos de verificação, né? Eu estou usando ponto de verificação aqui, pessoal, para a aula de hoje, e vocês vão entender mais ainda sobre os pontos de verificação. Olha essa máquina Hyper-V, ela tem aqui, ó,
dois pontos de restauração, um das 9 da manhã e o outro das 10. Né? Esse das 9 é pré-instalação do Vim, tá? Ela prontinha para o Vim ser instalado. E essa aqui é depois, né? Eu fiz esse aqui depois da instalação do Vim completo. Então eu vou voltar essa máquina para o padrão e vou instalar o Vim. Se eu tiver algum problema com a instalação do Vim, quando eu estiver explicando para vocês, eu simplesmente vou desligar a máquina e vou aplicar esse ponto de restauração onde o Vim já está instalado. E aí eu vou só configurar o Vim. Tá? Então isso aqui é a gente se resguardando, né, para a nossa aula de hoje. Exportar, importar e mover, né, nós vamos ver na aula de hoje, tá? Nós vamos ver na aula de hoje sobre mantendo, né? Então nós vamos aprender, por exemplo, eu adquiri um SSD, qual que é a melhor forma de eu passar a minha máquina virtual para o SSD. Então isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. Falta aqui, ó, a gente dar uma olhada agora, ó, brincar, por exemplo, sobre um desastre aqui do nosso file server. Por exemplo, vamos supor que o nosso file server, né, está com problema, está desligado, né? Eu poderia facilmente, ele não inicia mais, mas eu preciso compartilhar as pastas, né, para que os meus usuários voltem a utilizar, por exemplo. Então eu posso simplesmente adicionar esse disco ao meu DC, por exemplo, né, ao meu controlador de domínio. Ó, eu estou aqui no meu DC, ele é geração 1, tá? Geração 1, ele não vai aceitar eu adicionar, né, o disco a quente. Vamos ver? Quem está lembrado aí se pode ou não? Ó, geração 1 não pode, né? Só a geração 2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar ele, ó. Né? Tô passando por um desastre momentâneo, tá todo mundo parado mesmo, porque o file server parou. Eu vou desligar o meu AD, tá? Vou anexar ao meu AD, né, esse disco, olha lá, VHD, que é o disco, é o VHD, né? Ele vai ser dinâmico. Eu vou procurar o disco que eu quero dar para ele, que é o file. Cadê ele aqui? Deixa eu ver onde ele está. Deixa eu abrir aqui para não fazer confusão. Então o que nós estamos fazendo? É o Files empresarial, né? É o Files empresarial que eu estou anexando ao meu DC. Ó. Já estava aberto em algum lugar? Não. Vamos lá. Então, olha, tô naquele momento de desastre, né? Vocês estão vendo que até eu aqui, ó, eu vou procurar, ó, eu estava criando um novo, mas na verdade a gente tem que procurar, né? Ó, o momento de desastre aqui até eu fiquei nervoso, né? E aí vou anexar nele o Files empresarial, ó, e vou ligar a minha máquina virtual. O mais rápido possível, quando o AD voltar, eu vou conferir os compartilhamentos. Então é por isso, pessoal, que precisa ter, né, o que está sendo feito aqui, né? Ó, no momento de desastre, ó, esse file server deu pau, eu ranquei o D dele, liguei no meu DC, né? E aí vou compartilhar as pastas aqui do meu AD, eu vou trocar o mapeamento e vou mandar para todas as estações de novo, tá? Isso é uma forma de manter funcionando, né? Não é a melhor forma, tá? Nós vamos ver melhores formas de se recuperar desses desastres hoje, né? Na nossa aula de mantendo o Hyper-V com o Vim Backup. Então a gente vai instalar o Vim,
configurar o Vim, né? Porque o Vim precisa ser configurado. Nós vamos adicionar um job, né? Agendar esse job, né? E aí depois nós vamos fazer algumas restaurações com o Vim, tá? Então esse é que é o objetivo da aula de hoje. Ó, vamos entrar lá e vamos ver o HD. Ele está abrindo, teve um desligamento incorreto. Vamos ver aqui. Lembrando que essa máquina está com 1,5 GB, né, pessoal? Então tá. Então, ó, tá aqui o Files. Agora, pessoal, tem o cache do compartilhamento. Se o cache do compartilhamento estiver funcionando, os compartilhamentos vão estar praticamente todos aqui, né? Ou senão você vai ter que fazer de novo, correr lá e compartilhar. Seria relativamente mais rápido, né? Consideravelmente mais rápido fazer uma recuperação grossa dessa virtualmente do que fisicamente. Vocês concordam, né? Porque aí você ia ter que pensar em compatibilidade, adaptação de HD, enfim, na baia, no que, enfim, é um trabalho que realmente assim é bem complexo. Então, um negócio que a gente pode fazer a quente, mas aqui a gente vai fazer, a gente vai desligar esse cara aqui, né? Ó. Vamos supor que aqui eu vou desconectar, ó. Importante que quando eu removo, ó, tô removendo, tá, o file, resolvi o problema lá do meu file server, tô removendo ele do meu DC. Eu não, ele não apagou o disco não, tá? O disco continua lá, tranquilo, tá bom? Eu tirei, foi a conexão dele, beleza? E o que ficou faltando aqui foi aprender a aumentar o HD, né? E eu vou fazer isso a quente na máquina do Files, ó. Vou ligar a máquina do Files aqui, ó, vou esperar ela ligar, né? E eu vou aumentar o HD de 500 GB para 1 TB, tá? Que é a última feature que falta na aula de hoje. Bom, então eu consigo ver facilmente aqui, ó, né, o meu G, né, com 500 GB, e eu vou lá dar uma aumentadinha nele, ó. Eu vou em editar disco, procuro ele aqui, ó. Ele é o Files empresarial, né, se não me engano. Ó, o que você deseja fazer? Eu desejo expandir. Ele tem 500, agora eu vou colocar 1000, 1 TB. Concluído. Eu corro lá no Files, tá? Eu corro lá no Files. Ó, ainda não consigo ver, ó, né? Mas no gerenciamento de disco, bom que quem não sabia gerenciamento de disco agora aprendeu, porque eu já vim aqui várias vezes, né? Eu vou clicar com o botão direito na partição ativa, né? E vou estendê-la, estender. Se eu quiser diminuir, é só diminuir. Se eu quiser estender, é só estender. E o tanto que eu diminuo aqui, eu consigo ir lá, editar o disco e tirar dele também. No caso aqui, eu acho que voltar um disco atrás, né? O tamanho, assim, é uma coisa muito fora do comum, né? Então, nesse caso, nós vamos estender. Eu vou usar os 500 completão. Finish. Pronto. Dobrei o meu HD, ó. Dobrei o meu HD com a máquina ligada. Ok, pessoal? Então é isso aí, né? Na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, eu vou mostrar um pouquinho de exportar, importar, né? E mover VMs, tá? Além do Vim Backup, né? Além de falar de outras coisas, além de falar de virtualização de desktop, que também é muito importante. Obrigado, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá na sala do Google ou
Você tem meu WhatsApp, fique à vontade. A gente pode até falar por telefone.